E aí, turma, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, né? Então, a nossa aula hoje vai ser comparação de números fracionários, que nós já vemos estudando nas aulas anteriores, não é isso? Estudamos fração, estudamos os números decimais e hoje nós vamos fazer a comparação deles, ok? Então, vem comigo, vamos lá. O que é uma fração decimal? Fração decimal é toda fração que o denominador é uma potência de 10 com expoente natural. Então, vê só. Quando nós estávamos estudando fração, a gente estudou o quê? O numerador e o denominador. Não foi isso? Numerador, aquele número que está em cima, e o denominador, o número que está embaixo. Não é isso? Então, o denominador é o quê? É a base 10, tá certo? Com o expoente natural. Então, eu trouxe aqui um exemplo para acompanhar com vocês. O seguinte, ó. Eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho x sobre 10, eu tenho x sobre 100, tenho x sobre 1000 e assim por diante. Isso quer dizer o que a vocês? Quer dizer o seguinte. Um exemplo. Se eu tenho 10 elevado a 1, é igual a quanto? Eu já expliquei aqui para vocês o seguinte. Todo número, quando o expoente é igual a 1, é igual a ele mesmo, não é isso? Então, ó, 10 elevado a 1 é igual a 10. E se eu tiver 10 elevado a 2? O meu expoente, 2. 10 elevado a 2 quer dizer que eu vou querer a minha base quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou ter 10 vezes 10. Que 10 vezes 10 vai ser igual a quem? A 100. E se meu expoente for 3, for 10 elevado a 3, eu vou querer a minha base quantas vezes? Eu vou querer a minha base 3 vezes, né? Isso eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a 1000, tá? Então, por isso que ele diz o seguinte, ó. Fração decimal é toda fração em que o denominador é uma potência de 10 com o expoente natural, tá certo? Ok? Então, sempre a minha base vai ter que ser com expoente na base 10. Tá ok? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Eu tenho o seguinte. O que são números decimais? Números decimais é um outro modo de representar as frações. Utiliza-se vírgula. Vejamos como funciona. Colocamos uma vírgula para separar as unidades inteiras das partes de unidade. Criamos novas ordens à direita da vírgula, ordens ou casas decimais. Então, vê só. Sempre costumo dizer aos alunos o seguinte, o número que vem acompanhado por vírgula, nós vamos acompanhar quantas casas, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem prático e bem fácil que vocês vão entender agora tudo bem certinho, tá bom? Então, ó, vem comigo. Eu tenho aqui, ó, essa minha parte, eu tenho uma parte inteira. Tá? Onde essa minha parte inteira aqui indica quem? Centenas, dezenas e unidade simples, tá certo? Então, depois da vírgula, pronto. Então, agora, depois da vírgula que nós vamos entender bem direitinho a parte fracionária, tá? Ó, aqui eu tenho, depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Esse meu primeiro quadradinho aqui que eu coloquei de décimos, tá? Então, ó, depois da vírgula eu tenho quantas casas aqui? Uma, tá? Então, eu vou ter 1 sobre 10, ok? Ó, 10, uma casa. Agora aqui eu vou contar, depois da vírgula, eu vou contar duas casas, tá certo? Então, aqui, ó, depois da vírgula, eu vou contar duas casas. Uma, duas. Então, eu cheguei em que casa? Cheguei na casa dos centésimos. Centésimo vai ser quem? 1 sobre 100. Quando falar assim, ó, centésimos, já lembra quem? O número 100. Não é isso? Então, por isso é o quê? Centésimo. 1 sobre 100. Tá ok? Ó, 1 sobre 100. Depois da vírgula agora, nós vamos contar 3 casas, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3. Nessa minha terceira casa aqui, eu cheguei na casa dos milésimos, tá bem? Milésimos. Milésimos me lembra que número? 1000, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1 sobre quem? 1000, tá ok? Agora eu vou contar 4 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 casas. Ó, décimos de milésimos. Então, eu tenho quem aqui? Eu tenho 10.000. 1
sobre 10 mil, tá? Agora eu vou contar 5 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas, ó. Centésimos de milésimo. Mais uma vez, centésimos. Me lembra quem? 100. Então, eu vou ter quem agora? 100 mil, tá certo? Ó, 1 sobre 100 mil. Agora eu vou contar 6 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta casa eu encontrei quem? Milionésimos. Ou seja, eu encontrei milhão. Então aqui eu tenho, ó, 1 sobre 1 milhão, tá? Então essa parte aqui, depois da vírgula, nós contamos aqui, ó, a parte decimal, tá ok? Vocês vão entender melhor quando a gente passar para os outros números na prática, tá? Então aqui é para vocês entenderem o seguinte, ó, a minha parte inteira. Quem é a minha parte inteira? Centena, dezena e a unidade simples, tá ok? Então, ó, depois da vírgula, nós temos quem? Nós temos o seguinte, eu tenho décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e os milionésimos, ok? Vamos lá para a prática? Próximo exemplo. Todo número que é acompanhado por vírgula, eu posso ler o seguinte aqui com vocês, né? Isso eu leio 0,9. Mas como é que se lê esse número? Vê só. Esse exemplo anterior, eu estava lendo com vocês o seguinte. Depois da vírgula, nós contamos o quê? Uma casa. Essa primeira casa foi quem? 10. Não é isso? Então, vem aqui comigo. Eu tenho 0,9. Lê-se 9 décimos, tá? Então, ele está em que casa? Na casa 10, ok? Ó, eu tenho 0,17. Lê-se 1 décimo e 7 centésimos. Observa aqui comigo. Eu tenho o número 0,17. Depois da vírgula aqui, eu tenho quantas casas? Vamos contar, eu tenho, ó, 1, 2 casas, não é isso? Então, aqui é como se eu tivesse na base o quê? Na base 100, tá certo? Porque eu tenho aqui, depois da vírgula, eu tenho, ó, 2 casas, ok? Meu próximo número, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho 0,254. Lê-se 2 décimos, 5 centésimos e 4 milésimos. Ou seja, milésimo. Já me lembra quem? Já me lembra 1000, não é isso? Então, eu conto o seguinte aqui com vocês. Aqui, eu tenho, depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Vamos contar. Ó, eu tenho uma vírgula, eu vou contar depois da vírgula quantas casas eu tenho. 1, 2, 3. Não é isso? Ó, depois da vírgula, eu tenho 3 casas. Então, se eu tenho, depois da vírgula, eu tenho 3 casas, então eu tenho quem? Eu tenho 1 sobre 1000. Não é isso? Pronto. Então, aqui eu tenho, ó, 1000, na base 1000. Então, por isso, você chama de quem? De milésimos. Tá ok? Aqui eu tenho, ó, 5,6. Esse meu 5,6, depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Eu venho aqui, ó, 5,6. O 5, a vírgula está aqui, ó. Depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Uma casa só. Então, quer dizer que esse meu número, ele está em que base? Está na base 10. Como é que se lê? 5 inteiro e 6 décimos, ó. Aqui eu tenho décimos. Já está dizendo que esse número, ele está em que base? Está na base 10. Por isso, ele vem acompanhado de décimos, tá? Então, toda vez para você identificar um número quando ele vem acompanhado por vírgula, nós sempre contamos as casas depois da vírgula, tá certo? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 7,18, tá? Depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Eu tenho 2 casas. Se eu tenho 2 casas, então está em que base? Na base 100, tá? Professora, eu não estou entendendo. A senhora está falando na base 10, na base 100, na base 1000, sempre depois das vírgulas. Vê só, vou explicar direitinho para vocês. Nesse meu primeiro aqui, exemplo, eu tenho 0,9, tá? Então, depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Uma casa, não é isso? Ó, depois da vírgula, eu tenho apenas o número 9. Então, eu tenho na base 10. 1, 0. É como se eu estivesse contando apenas os zeros, tá certo? Ó, 10, 100 e 1000, ok? Então, ó, o 10 tem quantos zeros? 1. 100 tem quantos zeros? 2. 1000 tem quantos zeros? 3, não é isso? Então, ó, observa. 0,9, base 10. Apenas um número depois da vírgula. 0,17 é na base 100. Por quê? Porque depois da vírgula aqui eu tenho quantas casas? Eu tenho 2 casas.
tá certo? Então, ó, 17. 1, 7. Dois números. Base 100. Aqui eu tenho 0,254. O número 254. 2, 5 e 4. Três números. Então, vai ser na base quem? Na base 1000. Entenderam? Certinho? Quando eu falo de números inteiros, tipo, se eu perguntar quantos anos você tem, aí você vai me responder, um exemplo, que você tenha 13 anos. Aí você vai dizer, eu tenho 13 anos. Você diz um número inteiro, tá certo? Você não diz um número decimal, você não diz, eu tenho 0,13 anos. Não é verdade? Por quê? Porque o zero à esquerda é como se não tivesse valor nenhum na matemática. Tá certo? Então, você sempre vai dizer o número inteiro. Então, agora você vai aprender a identificar o número inteiro do número decimal. Tá certo? Se eu perguntar a sua idade, você vai falar, eu tenho 13 anos. Um exemplo, tá? Você não vai falar, eu tenho 0,13. Ok? Certinho? Então, aqui eu tenho 7,18. Eu tenho quantas casas? Depois da vírgula, 2 casas. Então, esse número é em que base? Na base 100. Não é isso? Porque tem 2 casas depois da vírgula. E como é que se lê? Lê-se 7 inteiros, não é? 1/10 e 8 centésimo. Olha aqui. Centésimo. Essa palavra centésimo, quando você vai pronunciar centésimo, já lembra o quê? 100, não é? Então, por isso ali, ó, 7,18, depois da vírgula, eu tenho quantas casas? 2 casas. E aí, tudo certinho? Estão entendendo tudo, né? Então, podemos ir para o próximo exemplo. Vamos lá? Como transformar um número decimal em fração? Para transformar um número decimal em fração decimal, escreve-se uma fração cujo numerador é o numeral decimal, sem vírgula, e cujo denominador é o algarismo 1 seguido de tantos zeros, quantas forem as casas decimais do número dado. Exemplo. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Trouxe aqui um exemplo para vocês, onde ele diz o seguinte. Eu tenho um número decimal, eu vou transformar ele em fração. Então, agora você vai entender aquele exemplo que eu estava falando das casas 10, 100, 1000 e assim por diante, tá? A minha base, o meu denominador. Então, aqui eu tenho o número seguinte, eu tenho 0,097, ok? Então, vamos lá. Vamos contar, depois da vírgula, quantos números tem, certo? Ó, então, eu só vou contar, ó, esquece o número aqui que está, ó, antes da vírgula, vamos contar aqui, ó. Depois da vírgula, eu tenho quantos números? 1, 2, 3, tá? Então, vai ser na base 10, base 100 ou base 1000. Se eu tenho 3 números, vai ser em que base? Na base 1000, não é isso, ó? Professora, eu vou contar o número ou o zero. Uma dica para vocês entenderem é você vai contar a quantidade de zeros, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. O 1000, eu tenho quantos zeros no 1000? 1, 2, 3. Não é isso? E depois da vírgula aqui eu tenho quantos números? 1, 2, 3. Então, vai ser o seguinte, ó. 97 sobre quem? 1000, tá? Isso implica dizer o seguinte. Isso quer dizer que 0,97 é igual a 97 sobre 1000. Assim como 97 sobre 1000 é igual a 0,97. Na última aula aqui que eu tive com vocês, eu já expliquei para vocês o seguinte. Eu já disse que toda fração ela é uma divisão, tá bem? Então, se eu dividir 97 dividido por 1000, vai ser igual a 0,097, tá certo? Toda fração é uma divisão, tá bem? Então, por isso, 0,097 é igual a 97 sobre 1000. Assim como 0, depois da vírgula eu tenho quantas casas? 3 casas. E se eu tenho 3 casas, eu tenho quem? 1000, ok? Certinho? Então, vamos para os próximos exemplos. Ó, eu tenho o seguinte. Como transformar uma fração decimal em um número decimal? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, escreve-se numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Ok? Então, aqui, ó, mais um exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte. Eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho transformar 81 sobre quem?
Eu tenho quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho quem? 10.000. Não é isso? Em um número decimal. Vê só, é só dividir. Não é isso? Como eu acabei de falar para vocês. Toda fração é uma divisão, tá? Então, se eu dividir 81 dividido por 10.000, eu vou ter 0,0081. Depois da vírgula, eu tenho quantas casas? Vamos ver? Ó, depois da minha vírgula aqui, eu tenho quantas casas? 1, 2, 3, 4. Eu tenho quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4. E aí? Certinho? Estão acompanhando tudo certinho? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Eu tenho agora, ó, transformar 4.287 sobre 1.000 em um número decimal, tá? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu já disse a vocês o seguinte, toda fração é uma divisão. Então, se eu dividir essa minha fração, eu vou encontrar quem? O meu número decimal, não é isso? Então, eu vou ter o seguinte, ó. 4.287 dividido por 1.000 vai ser igual a quem? A 4,287. Então, vamos ver o seguinte. Depois da minha vírgula, eu tenho quantas casas? Ó, eu tenho 1, 2, 3, tá? Então, aqui no 1.000, o número 1.000, eu tenho quantos zeros? Ó, 1, 2, 3. Ok? Tudo certinho? Podemos ir para o próximo exemplo? Taxa percentual, tá? As frações centesimais podem ser representadas em forma de taxa percentual. Quantos por cento, né? Essa taxa de porcentagem, a gente também vê muito no nosso dia a dia, principalmente quando tem uma promoção, não é verdade? Tem uma promoção, todas as peças com 50% de desconto, 80%, 70%, 10%. E assim por diante, né? E costumamos dizer o seguinte, quando a gente vê 50%, automaticamente a gente já sabe o seguinte, se está 50%, então quer dizer que já está a metade do preço, não é isso? Fica mais fácil para fazer o cálculo, não é isso? Ah, se custava R$80, então agora vai ser quanto? 40, com 50% de desconto, não é isso? Então, ó, toda vez que fala da taxa percentual, a gente vai tirar a porcentagem, então percentual por 100%. 100, lembra que número? 100. Então, vai ser sempre na base 100, tá certo? Por isso o nome, ó, já diz por 100. Tá vendo que lembra o número 100? Então, sempre agora, o meu denominador vai ser quem? 100, tá ok? Ó, vem comigo. A fração centesimal, eu tenho 7 sobre 100. Se eu tenho 7 sobre 100, então quer dizer que meu desconto vai ser de quanto? De 7%, tá ok? Eu tenho 30 sobre 100, então vai ser quanto? 30%, certo? Eu tenho 115 sobre 100, então vai ser quem? 115. 115%, tá certo? Então, toda vez que o desconto for dado, 30, 20, 5, então sempre o meu denominador vai ser na base 100, tá certo? Se eu tenho 5%, vai ser 5 sobre 100. Se eu tenho 3, vai ser 3 sobre 100. Se eu tenho 50, vai ser 50 sobre 100. Então, se eu tenho 50 sobre 100, vai ser quanto? 50%. Se eu tenho 30 sobre 100, vai ser quanto? 30%. E assim por diante. Sempre que falar na taxa percentual, que for tirar o porcento, sempre o meu denominador vai ser 100, tá certo? Ok? Qualquer dúvida, você lembra assim, ó, porcento, 100, tá certo? A palavra porcento lembra o número 100. Por isso, o meu denominador sempre vai ser quanto? 100, tá certo? Como comparar números decimais? Exemplo, qual número decimal é maior? 0,197 ou 0,0985? Para comparar números decimais, basta reescrever com o mesmo número de casas decimais. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Reescrever com o mesmo número de casas decimais. Eu vou ter o seguinte, 0,197 é igual a quanto? A 0,1970. Eu tenho o número 0,0985 é igual a quanto? A 0,0985.
A segunda, eliminar as vírgulas. Nós também podemos eliminar as vírgulas. Nós temos o seguinte, ó. Eu tenho 0,197, vai ser igual a quanto? A 0,1970. Eu posso tirar o zero à esquerda. É aquele exemplo que eu disse para vocês no começo, quando vocês forem falar a idade de vocês. Vocês não falam o zero na frente, né? Isso é como se o zero à esquerda não tivesse valor, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, 1970, certo? E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 0,0985, 0,0985, ó, eliminando as vírgulas, eu tenho quem? 985, ok? Vamos comparar esses números, né? Então, eu tenho o seguinte aqui para vocês, ó. 1970 é maior do que 985. Então, 0,197 é maior do que 0,0985. Esse símbolo aqui, né, de maior que, eu já ensinei aqui para vocês, onde eu disse o seguinte, né? A parte que fica aberta, esse número aqui, ó, abertinho, ele sempre vai estar para um número maior, tá certo? Então, por isso ele se lê maior que. Ok, turma? Tudo certinho com vocês? Tudo certinho? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Anotem tudo no caderno de vocês, ok? Façam aí as observações. Qualquer dúvida, manda para o meu e-mail, que vai aparecer aqui, ó. No finalzinho aqui embaixo vai aparecer o e-mail da professora Carla. Vocês mandam para mim e eu aqui tiro a dúvida de vocês, tá certo? Um beijo, turma, e até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Se liguem, se protejam, passem álcool nas mãos e usem máscara. Logo, logo a gente vai estar juntinhos de novo, se Deus quiser. Beijos e fiquem com Deus.